Bom dia, senhoras e senhores. Sejam bem-vindos à videoconferência da PagMenos para a discussão dos resultados referentes ao terceiro trimestre de 2024. Esta videoconferência está sendo gravada e o replay poderá ser acessado no site da companhia, ri.pagmenos.com.br. A apresentação também está disponível para download. Informamos que todos os participantes estarão apenas assistindo a videoconferência durante a apresentação e, em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas, quando mais instruções serão fornecidas. Informamos também que esta conferência será conduzida em português pelo management da companhia e que a opção de tradução simultânea está disponível clicando no botão Interpretation. Para aqueles ouvindo a videoconferência em inglês, há a opção de silenciar o áudio original em português, clicando em Mute Original Audio. A apresentação será projetada em português e a versão em inglês está disponível para download em ri.pagmenos.com.br. Antes de prosseguir, aproveito para reforçar que as declarações prospectivas têm como base as crenças e suposições da administração da PagMenos e as informações atuais disponíveis para a companhia. Essas declarações podem envolver riscos e incertezas, tendo em vista que dizem respeito a eventos futuros e, portanto, que dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores, analistas e jornalistas devem levar em conta que eventos relacionados ao ambiente macroeconômico, ao segmento e a outros fatores que podem fazer com que os resultados sejam materialmente diferentes daqueles expressados nas respectivas declarações prospectivas. Estão presentes nessa videoconferência o senhor Jonas Marques, CEO, e Luiz Novaes, CFO e diretor de Relações com Investidores da companhia. Gostaria agora de passar a palavra ao senhor Jonas Marques, que dará início à apresentação. Por favor, senhor Jonas, pode prosseguir. Muito bom dia a todos. Novaes e eu, nós estamos em São Paulo, depois de algum período chuvoso. Hoje um belo dia, céu azul, né, Novaes? Isso aí já nos traz mais esperança e mais energia para começar esse call com vocês. Queria mandar um abraço especial a todos os nossos acionistas, a todos os nossos investidores, todos nós, por que não, nossos clientes, a nossa razão de existir, e principalmente aos nossos colaboradores, mais de 26 mil pessoas e as suas famílias que nos apoiam cada dia nessa grande missão de levar saúde com amor para todos os brasileiros. Antes que eu esqueça, eu queria mandar também um abraço para os nossos queridos concorrentes, né? Recebi mensagens aí, muito obrigado, porque juntos, com certeza, também nós vamos trazer uma saúde mais igual para esse país, né? Isso é mais importante. Pessoal, nós estamos com muita alegria e energia vindo aqui para dividir com vocês os resultados do terceiro trimestre. E não tem como ficar tímido, tem que realmente liberar toda a energia. Por quê? Porque nós trazemos um trimestre excelente para dividir com vocês. E eu queria, antes de entrar nos números, nesses recordes para um terceiro trimestre, que vocês guardassem um acrônimo, que é REC, né, de gravar, né? A resiliência, o equilíbrio e a consistência na entrega de resultados. Esse é o terceiro trimestre, temos a oportunidade de trazer para vocês e traz realmente números muito importantes. E destacar que isso é resultado do básico bem feito. Nós não estamos falando só de um voo de galinha, nós estamos falando de uma maratona. O varejo tem muito detalhe, vocês sabem disso, então isso é construído no dia a dia. Tá? E antes de ir para os números, eu pediria para aqueles que ainda veem para crer, creiam um pouco para ver, porque os números provam e nós vamos mostrar isso para vocês. Queria começar pela receita bruta, né? Receita bruta nós atingimos, como vocês viram aí, 3,5 bilhões de reais, representando um crescimento de praticamente 14%, ou seja, 13,9%, crescimento reforçado pelo crescimento de mesmas lojas, same store sales. Estou falando aqui loja madura. E no final da apresentação, trazer um pouco de cor para vocês, como é que nós estamos atingindo esses números. Então, isso foi um recorde. Nós colocamos lá esse belo estampo verde de um recorde para um terceiro trimestre. Vamos para um outro recorde. O crescimento no EBITDA ajustado. Nós atingimos 190,7 milhões, com um crescimento de 32,6% versus o mesmo trimestre do ano passado. O que nós fizemos aqui? Nós trabalhamos muito bem a margem. A margem é muito importante. A gente atacou perdas, a gente gerenciou estoques, todos aqueles fundamentos que a gente falou, que estão nas missões
operacionais que eu também vou mostrar, eles trouxeram um EBITDA muito forte. E isso, com certeza, teve aí também um efeito positivo, sendo também um recorde em lucro líquido para um terceiro TRI, 53,9 milhões, ou seja, uma margem de 1,5% e com a penetração também de 1,5 pontos percentuais em relação ao mesmo trimestre do ano passado. Como vocês veem na parte aqui dos resultados financeiros, são todos resultados muito sólidos e representam um recorde quando comparado ao terceiro TRI. Se a gente vai para a parte direita, me dá muito orgulho e divido isso com todos os colaboradores, essa briga por crescer mais do que o mercado. A gente sabe que isso é o que sustenta o futuro, né? Então, nós atingimos 6,3% de market share nacionalmente, com 21 pontos, 21 bips acima versus o terceiro trimestre do ano passado, e o mais importante, com ganho em todas as regiões. E aqui, nesse próximo ponto, eu queria muita atenção de vocês. Existia um certo ceticismo se seria possível fazer crescimento inorgânico. E mais ainda, se a Pague Menos, quando adquiriu a Extra Farm em 2022, seria possível capturar todas as suas sinergias. Confesso que quando aqui cheguei em janeiro, tive uma conversa com a Patriciana e com todo o conselho, e me deram o mandato de dizer, olha, é muito importante capturar no topo do range que foi fornecido. E a gente estava no bottom do range, lá em janeiro, fevereiro. Foi feito todo um trabalho do time, que realmente parabenizo. As viradas de bandeiras foram super bem sucedidas, como os senhores têm os números. E o que aconteceu? A gente está capturando 90% do topo do guidance. Isso é muito forte, porque como alguns meios, inclusive, publicaram, isso prova que a Pague Menos entrega suas promessas e nos coloca como um consolidador. Dá para crescer, tanto inorganicamente como organicamente. Então, está aprovado, está entregue. Isso não acabou. A gente só vai fechar essas sinergias em dezembro desse ano. E, por último, e não menos importante, um outro recorde no fluxo de caixa livre, 352 milhões. Gente, isso é muito importante. Como vocês sabem, aqui reitero o nosso compromisso e o meu pessoal com a desalavancagem da companhia. Nós estamos entregando o número da desalavancagem que nós prometemos, com o guidance mantido para dezembro, e isso é muito importante. Trabalhar estoque, trabalhar o custo da dívida, isso é muito, muito, muito fundamental que eu queria que vocês vissem. Então, como vocês veem, no geral, nós temos vários exemplos para trazer para vocês de como que esses números foram atingidos, a consistência deles e que as coisas não param por aí. Mas agora, para trazer um pouco mais de cor, eu gostaria de chamar o Luiz Novaes. Luiz Novaes, explica para a gente mais em detalhes alguns números, traz aí um pouco desse que foi um trimestre que nos encheu de orgulho. Maravilha. Obrigado, Jonas. Bom dia a todos. Bom, é com toda essa energia que o Jonas começou esse call, porque realmente a gente está bastante feliz em poder compartilhar com vocês esses números que foram recordes para um terceiro trimestre da companhia. Então, na próxima página, na página 6, a gente traz aqui mais informações sobre o crescimento de vendas, o desempenho de vendas. No terceiro TRI, a gente cresceu quase 14%, no total 13,9%, com 13,5% da contribuição de mesmas lojas e 12,6% a contribuição das lojas maduras. O gráfico é bem bonito de ver, né? Então a gente está numa sequência positiva já desde o final do ano passado, crescendo aqui quase 2 pontos percentuais em cada trimestre e evoluindo bem. Do lado direito, no primeiro gráfico, a gente mostra o quanto a gente está crescendo tanto em ticket médio quanto em atendimentos. Então, a gente está crescendo o ticket médio acima da inflação, a gente cresceu 5,9% ticket médio, a inflação foi próxima de 4,6%, ou seja, a gente está aumentando itens por cesta. E mais do que isso, a gente está melhorando a quantidade de atendimentos, né, de cupons. A gente cresceu 7,6% a nossa base de cupons emitidas, o que representa o que se traduz numa quantidade maior de clientes atendidos. Então, a gente está conseguindo trazer clientes adicionais, fidelizando o nosso cliente e mantendo essa base importante para a gente para sustentar o crescimento futuro da companhia. E no terceiro gráfico aqui do slide, a gente tem o descolamento da evolução das lojas maduras com a inflação. Então, neste terceiro trimestre, a gente cresceu quase 3 vezes a inflação em lojas maduras, o que é muita coisa. A gente cresceu 8,2 pontos percentuais acima da inflação em lojas maduras. Então, tudo isso muito fruto das missões operacionais. O Jonas vai contar um pouquinho para a gente lá no final da apresentação como a gente está evoluindo nelas, melhorando atendimento, look and feel de loja, ações de CRM. As safras de 21, 22 e 23 também ajudando bastante, a gente vai olhar com um pouco mais de detalhe. E as sinergias de Extra Farma, como o Jonas também já destacou. Então, tudo contribuindo aqui favoravelmente para a gente evoluir na venda.
Na próxima página, a gente traz o desempenho por bandeira. Aquele crescimento de 13,6% que eu comentei na página anterior, ele vem 12,6% de crescimento na bandeira Pague Menos e 18,5% na bandeira Extra Farma. Desses 18,5%, as lojas convertidas, que foram 111 lojas, né, que a gente converteu bandeira, cresceram 30,4% em relação ao mesmo período do ano passado. É muita coisa. As conversões de bandeira evoluindo super bem, que a gente vai olhar no próximo slide. Mas antes de passar para o próximo slide, além das conversões de bandeira, no último barra aqui do gráfico, as não convertidas cresceram também muito forte, 13,7%. Do lado direito desse slide, a gente mostra o gap que existe na venda média por loja entre as duas bandeiras, Pague Menos e Extra Farma. Então, lá no início, quando a gente assumiu a companhia, na meados de 22, né, no meio do ano de 2022, a diferença entre a venda média da Extra Farma com a Pague Menos era de quase 30%. A gente vendia na Pague Menos R$620 mil médio por loja e na Extra Farma 440 mais ou menos. Hoje a gente está com um gap de próximo de 20%. A gente está aqui com R$600 mil já médio por loja por mês na bandeira Extra Farma, ainda distante da Pague Menos, que vende aqui 740 mil mais ou menos por loja por mês. Ou seja, a gente já fechou o gap, mas tem muita oportunidade ainda para capturar nos próximos trimestres. A gente está bem contente com essa evolução e bastante otimista com o futuro. Na próxima página, 8, as conversões de bandeira. Então, a gente já converteu das 348 lojas do portfólio as 111 lojas em bandeira Pague Menos. A gente deve converter mais umas 20 lojas daqui até o final do ano, porque a evolução está indo super bem. A gente está medindo com bastante cuidado canibalização, potencializando a marca Pague Menos nos estados onde a gente está convertendo. A gente ainda tem lojas com bandeira Extra Farma em 4 estados, Ceará, Maranhão, Pará e Amapá. A gente também está fazendo testes de conversão nesses estados para ver como as lojas se comportam, medindo com cuidado canibalização, como eu disse, e a gente vai continuar fazendo essas medições e avançando nas conversões, porque isso tem trazido muito valor para a companhia. Próxima página, 9, a expansão orgânica, outro orgulho nosso realmente desses últimos 3 anos. A gente também, como o Jonas comentou no início, a gente foi questionado no passado sobre a nossa competência em inauguração de loja. Acho que está mais do que provado que nesse ciclo não só nesse ciclo, mas mesmo antes, mas nesse ciclo em especial, a conversão as inaugurações com um sucesso muito, muito importante. As safras de 22 e 23 foram umas safras pequenas, mas performando ainda melhor do que a safra de 21, né? Mais à esquerda do gráfico, ou seja, já no quarto ou no quinto trimestre de operação da loja, já atingindo próximo de 80%, até um pouco mais de 80% do potencial de venda dessas lojas. Nos últimos 2 trimestres aqui para esses 2 cohorts, são poucas lojas, 4 ou 5 lojas, então elas andaram meio de lado, mas continuam com uma tendência bem positiva. E a safra de 21, que é o maior número de lojas, são 118 lojas, avançando super bem. Do lado direito, a gente mostra a margem for wall dessas lojas, né, das 200 inaugurações que nós fizemos, comparado com as lojas maduras. Então, as barras em azul claro corresponde à margem for wall das inaugurações e a barra escura das safras maduras. Então, em todas as faixas de faturamento de loja, a gente está entregando 1,5 ponto, pelo menos, acima em margem EBITDA, ou seja, essas lojas estão contribuindo para melhorar a rentabilidade da companhia como um todo. Então, todas elas entregando uma taxa interna de retorno melhor do que 18%. Então, a gente está super feliz e bastante confiante. E agora, em 2025, a gente deve retomar a expansão também comedida, com parcimônia, respeitando a capacidade de investimento da companhia, mas a gente está bem seguro porque já temos um track record importante de sucesso em expansão. Na página 10, Market Share, como o Jonas bem destacou no início, outra excelente notícia do trimestre, mesmo tendo inaugurado somente 30 lojas nesse ano, a gente conseguiu ganhar 21 bips de Market Share nacional. Em todas as regiões do Brasil a gente cresceu. Um destaque aqui para o Nordeste, a gente superou a marca de 20% de Market Share, uma marca que a gente já tinha alguns anos atrás, a gente tinha perdido, a gente voltou a conquistar mais de 20% de participação no Nordeste. E do lado direito, a evolução aqui dos trimestres, então a gente está numa tendência bem positiva de recuperação ou de ganho de market share nacionalmente.
E isso a gente tem conseguido, principalmente extraindo valor das mesmas lojas, né, das 1.650 lojas, que a gente está conseguindo melhorar consideravelmente a venda média dessas lojas, que é o que a gente mostra no próximo slide. Quando a gente compara a nossa evolução de venda média por loja, que é a barra azul clara, comparado com as redes e comparado com as independentes e associações, a nossa venda média por loja, ela cresce muito mais do que os nossos competidores, né, esses dois grupos de competidores em todos os mercados. Destaque aqui no Sudeste, a gente conseguiu crescer 23% a nossa venda média por loja nesse mercado, enquanto esses dois grupos de competidores aqui cresceram próximo de 10%, ou seja, a gente cresceu aqui o dobro nesse mercado em específico e nos demais mercados também crescendo muito bem. Então a gente está realmente conseguindo extrair bastante valor do nosso portfólio de lojas. Na página 12, lucro bruto e margem bruta, a gente cresceu 10 bips em relação ao terceiro tri do ano passado, a gente terminou o tri com 29,4% de margem bruta. Aqui, efeitos positivos, né? A gente tem uma normalização do índice de perdas, né? A gente tinha comentado nos tris anteriores que a gente estava sofrendo uma pressão por perdas com estoques, né? Porque a gente assumiu um estoque um pouco desbalanceado da Extra Farma 2 anos atrás. E a gente normalizou esse índice de perdas, um trabalho bastante forte da nossa equipe comercial em conseguir ressarcimento da indústria para aqueles produtos que venceram no sistema. Os canais digitais, eles melhoraram a rentabilidade. Então, de novo, aqui o nosso time comercial trabalhando para melhorar a margem do canal digital, que ela é, em média, menor do que a margem bruta das lojas físicas, mas melhorando sequencialmente. E as condições comerciais como um todo melhorando. Então, esses são os efeitos positivos. Do lado negativo, a gente tem um crescimento na categoria de RX. Categoria de RX dentro do nosso portfólio é uma categoria que tem uma margem menor do que as outras categorias, então isso puxa um pouco para baixo. E o ajuste a valor presente com a evolução das taxas de juros, isso também pressiona de alguma forma, mas a pressão negativa foi totalmente compensada pelos itens positivos e a gente conseguiu ainda marginalmente crescer margem em relação ao terceiro tri do ano passado. Na próxima página, despesas com vendas, essa, junto com market share e outros indicadores, é outra excelente notícia do trimestre. Crescendo quase 14% a venda e controlando as despesas, a gente conseguiu diluir 80 bips as despesas com vendas da companhia. É uma diluição até parecida com o que tinha acontecido no segundo tri e também no primeiro tri. A gente vem avançando, felizmente, em diluição de despesas, melhorando a alavancagem operacional, que é o que a gente destaca do lado direito como elementos positivos, né? A alavancagem operacional, crescendo venda muito mais do que crescendo as despesas, a gente conseguindo extrair mais valor das sinergias da Extra Farma e a dinâmica inflacionária de aluguéis também tem contribuído para diminuir a participação desse item como proporção da receita da companhia. Do lado negativo, a gente tem, não diria negativo, eu diria que a gente está fazendo investimento em aumentar a base de colaboradores das nossas lojas para a gente melhorar a experiência de compra. Isso pressiona pontualmente as despesas, mas melhora muito o crescimento de vendas. Então, é um investimento super positivo para a companhia, a gente vai ainda melhorar mais as condições dos nossos colaboradores e as missões operacionais todas avançando super bem. Consequentemente, a gente vem conseguindo fazer essa diluição tão importante, como a gente está mostrando aqui. Na próxima página, despesas administrativas, a gente está com uma despesa super controlada, quase 6 milhões, menor do que foi no segundo tri. Então, a gente vem conseguindo reduzir nominalmente as despesas administrativas, mantendo ali uma proporção próxima de 2,4% da receita, o que é um indicador muito positivo. Então, a alavancagem operacional ajudando, normalização de despesas de pessoal, e a gente reforçou bem o time de executivos da companhia, e agora no final do ano tem ali um complemento de provisão para os nossos programas de remuneração, tanto de curto quanto de longo prazo. Como consequência de tudo isso, na próxima página, evolução de EBITDA, que foi recorde para a gente, como o Jonas destacou no início. Então, a gente cresceu quase 33% nominalmente o nosso EBITDA, terminando o período com quase 191 milhões de EBITDA no trimestre. É uma marca realmente muito importante. Em margem, a gente cresceu 70 bips em relação ao mesmo tri do ano passado, saindo de 4,7 para 5,4. Então, recorde, como já foi destacado aqui, de margem EBITDA para um terceiro trimestre. Então, uma combinação super saudável, como a gente mostra do lado direito, de crescimento de vendas e evolução de margem bruta e diluição de despesas. Então, essa tendência de melhora não só no terceiro tri, como a gente já tinha observado nos tris anteriores também.
No slide 16, outra notícia super positiva que o Jonas também destacou no início, a gente atingiu 234 milhões de sinergias capturadas com a aquisição da Extrafarma. Então, já há mais de 2 anos administrando a companhia, com um volume super importante de captura de sinergia, mostra o quão acertada foi a nossa decisão de aquisição da rede lá em 2022, 2021 assinando o contrato e 2022 concluído lá o processo do CAD de aprovação. Então, a gente está bem próximo do topo do range de sinergias que a gente deu como guidance desde do nosso início de captura de sinergias. A gente sabe que não foi fácil, né? Todo o processo de integração super complexo, integração logística, integração de TI, toda a equipe, né? E etc. Não é tão comum a gente ver um caso de integração no varejo de tanto sucesso realmente como a gente se considera aqui na Extrafarma. Então, a gente está muito feliz. Hoje a companhia já entrega uma margem EBITDA ali rondando 5% ou 6%, é super saudável, gerando caixa, e com as conversões de bandeira que a gente vem fazendo, isso ainda está melhorando. Então, a gente realmente, na nossa visão, esse capability de integração, né, de consolidar via inorgânico, também é um elemento que a gente vai considerar para um futuro. E do lado direito, 2 indicadores importantes, né? A evolução de venda média por loja, né? Que a gente saiu, como eu disse lá no início, num patamar ali próximo de 460 para 600 mil reais de venda média por loja e de margem de contribuição, que lá no ano passado, no meio do ano, a gente rondava ali 3% aproximadamente de margem de contribuição. Hoje a gente está acima de 7%. Então, realmente, bastante feliz em compartilhar esses indicadores com vocês. Na próxima página, resultado líquido, recorde para o trimestre também, 54 milhões de lucro líquido, revertendo um resultado negativo lá no terceiro tri do ano passado, que foi de 400 mil reais. Aqui do lado direito a gente demonstra os elementos que contribuíram, todos os elementos contribuíram, o efeito venda contribuiu com 20 milhões, o efeito margem contribuiu com quase 27 milhões e o efeito resultado financeiro. Então a gente conseguiu reduzir a nossa despesa financeira, que no terceiro tri do ano passado foi próxima de 120 milhões de reais, para 82 milhões de reais esse ano. Então, quase 38 milhões de reais de redução em despesa financeira, fruto de todo o trabalho que vem sendo feito em gestão de ciclo de caixa, monetização de créditos fiscais, consequentemente diminuição de alavancagem. E no próximo slide, como eu já antecipei, o ciclo de caixa, outra notícia bem positiva do trimestre, a gente reduziu o prazo médio de estoques comparados com o terceiro tri do ano passado em 11 dias, isso dá mais de 300 milhões de reais de desmobilização de estoque, e a gente cresceu o prazo médio de pagamento em 5 dias, saindo de 66 dias para 71 dias, isso também ajuda na geração de caixa do período. Isso tudo, como eu disse, né, foco em redução de estoques, em sortimento, em melhorar a malha logística, em melhorar a venda média por loja, que ajuda a girar mais o estoque mais rapidamente. E do lado direito, quando a gente faz um paralelo do terceiro tri desse ano em prazo médio de estoques com os tris anteriores, os mesmos terceiros trimestres dos anos anteriores, mostra que a gente, comparado com o período pré-pandemia, a gente ainda tem alguma oportunidade de melhorar prazo médio de estoques. A gente já está bem melhor do que foi no período mais demandado de investimento, principalmente de integração de Extrafarma, mas ainda tem espaço para melhorar prazo médio de estoques. E isso tudo se reflete em ciclo de caixa, né, que é em fluxo de caixa, desculpa, que é o que a gente mostra no próximo slide. Mas antes de falar do fluxo de caixa do lado direito, olhando do lado esquerdo, outra das principais notícias do trimestre para a gente. A gente reduziu a dívida líquida EBITDA, que é o gráfico em azul, né, a linha em azul escuro, de 2,4 vezes no terceiro tri do ano passado para 2,2 vezes. E quando a gente incorpora a nossa dívida líquida, aquele volume que a gente antecipa de recebíveis, ou mesmo a parcela a pagar a Extrafarma, que a gente concluiu o pagamento agora no mês de agosto desse ano, a gente saiu de um patamar dessa dívida somada à antecipação e parcelas a pagar de Extrafarma de 3,8 vezes EBITDA para 2,8 vezes. Então, uma vez EBITDA em um ano é muita coisa. A gente realmente conseguiu intensificar bastante a redução de alavancagem da companhia. Por isso, no gráfico anterior, lá de resultado líquido, a gente conseguiu reduzir tanto a nossa despesa financeira, né, despesa com juros. A gente continua com a nossa indicação em dívida líquida sobre EBITDA de baixar esse número de 2,2 vezes para menos de 2 vezes no final do ano. Continuamos trabalhando bastante para isso.
E do lado direito, a origem de tudo isso é a geração de fluxo de caixa operacional, todo o esforço, reforçando o que a gente vem fazendo em redução de estoque, em monetização de créditos fiscais e todo o trabalho de gestão mesmo da companhia e geração de EBITDA, crescimento de venda média por loja, tudo culmina aqui no caixa da companhia. Com isso eu termino a minha parte e volto aqui para o Jonas passar mais mensagens importantes para vocês. Vai lá, Jonas. Muito obrigado, Novaes. Bem, senhoras e senhores, é com muito orgulho que a gente vê esses resultados, mas com muita humildade que a gente olha para o futuro. Sabe por quê? Isso é só o começo. Tem muita coisa para capturar. Se nós olharmos, vocês olharem a venda média por loja, que a gente acabou de crescer aí em 14%, você vê que na Pague Menos nós temos uma venda média de 740 mil. Mas na Extra Farma ainda temos uma venda média de 600 mil. Então ainda tem sinergia para continuar a ser capturada. Tem muita coisa para fazer. Então, assim, a fórmula está dando certo, é continuar fazendo o básico bem feito, porque assim como eu aprendi, através do feedback de muitos de vocês no início, se a gente sobe a venda média por loja, dilui despesa, e aí a mágica acontece. Então, é muito, muito importante que a gente fique focado nas nossas prioridades. E por isso que eu tenho falado da história da gestão dos estoques, principalmente aqueles estoques improdutivos que tínhamos na empresa. Através de medidas de promoção, devolução, prorrogação, a gente tem realmente melhorado muito o ciclo de caixa da empresa. E isso aí também é um ponto muito importante. Se a gente for para o próximo chart, lembrar a vocês do que a gente vem conversando desde o início, né? Esses 3 pilares, a importância de gente e cultura. A gente tem envolvido muito as pessoas, feito uma escuta, melhorado as condições de vida do colaborador e principalmente a presença dos líderes, né? Todos nós, os nossos VPs, os nossos diretores, todos os nossos gestores, a gente está aí visitando as operações nas cidades, não só nas capitais, mas principalmente no interior. As pessoas, elas querem ser vistas. E isso tem a ver com a nossa cultura. Nós somos uma empresa de gente que cuida de gente. Então, gente e cultura continua sendo um pilar muito forte desse nosso crescimento. Segunda coisa são as missões operacionais. Eu falei, sempre tenho falado e prestado conta aqui com os senhores da questão do que a gente está fazendo, o básico bem feito, são 6 missões operacionais, vou trazer um pouco mais de cor no próximo chat, mas nós continuamos comprometidos, acompanhando o andar dessas missões e que nós vamos entregar até o dezembro desse ano. E a outra coisa muito importante é a questão da excelência operacional. Aqui eu coloquei o ciclo de caixa, geração de caixa, é super importante isso. Quando a gente mostra pela primeira vez a nossa alavancagem total, considerando aí antecipação de recebíveis, é o nosso compromisso com a transparência em realmente atacar e diminuir essa alavancagem, fazendo isso de forma muito equilibrada com a nossa expansão. Vou poder mostrar um pouquinho isso mais para frente, mas vocês veem que nos 3 pilares isso aí fica muito claro. Se a gente for um pouco à frente e olhar para as missões, se aprofundar um pouco nessas missões, eu não vou ler, mas queria mostrar para vocês alguns pontos que têm sido cruciais. Eu sempre venho falando, a gente vem falando da importância de como é que se transforma uma empresa. Se transforma de dentro para fora e de fora para dentro. Transformar de dentro para fora é tratar do atendimento. Vários feedbacks chegaram através das nossas pesquisas que os clientes eles estão vindo mais na nossa loja, mais frequente e também crescendo esse número de clientes. Por quê? Porque o atendimento melhorou, gente. Eu queria, inclusive, pedir a você que é acionista, você que é investidor, se você não é nosso cliente ainda, nos dê uma chance, vá nas nossas lojas, avalie, veja se o que a gente está falando aqui está acontecendo na sua loja e nos mande seu feedback. 2 coisas muito importantes no atendimento. A gente fez a implementação, está fazendo agora do atendômetro do cliente oculto. O cliente oculto é um cliente que visita 100% das nossas lojas. E nós fazemos a celebração daqueles times que chegam à nota 100 de atendimento, com diploma, com café da manhã, com carinho e reconhecimento. Outra coisa, a parceria com o Sírio-Libanês. Nós treinamos mais de 5.000 farmacêuticos através dessa instituição que a gente tem um respeito enorme, que é mundialmente conhecida. Se a gente for, então, isso é transformar de dentro para fora. Como é que a gente transforma de fora para dentro? É a missão de manutenção. Foram mais de 500 lojas onde a gente fez intervenções, onde a gente melhorou o look and feel, né? E não só isso, a gente também atingiu muito a questão da precificação no novo modelo de etiquetagem. E aqui eu trago números para vocês. 178 mil horas a menos.
A gente tinha que cortar as etiquetas. A verdade é essa. Todo dia de manhã, imprimir as etiquetas, 400 a 500 preços, e cortar com a tesoura. Isso não existe mais. Então, nós fizemos um trabalho de Lean dentro da loja. E isso envolve duas missões. Envolve tanto a questão da loja quanto a questão da precificação. E tem muitas outras, trazendo mais estabilidade de TI, processos mais robustos. Isso aí ajuda muito. E também suporte a operações. Nós mudamos a lógica da nossa empresa. Antigamente, a matriz ficava na Ivory Tower. Não tem mais Ivory Tower, né? O que tem agora é toda uma matriz trabalhando, e gostaria de reconhecer o trabalho dos nossos colaboradores para fazer com que a loja se sinta mais importante. Não estamos mais abrindo chamado para responder em 48 horas. O colaborador ele fica na linha, no WhatsApp, até que nós possamos responder. Isso trouxe muito mais celeridade. E trouxe também um aumento no contato com a matriz. Por quê? Porque isso traz esperança. E esperança não se quantifica, posso dizer para vocês. No próximo chart, a gente vê, trazendo um pouco mais de detalhes para vocês, que, gente, esse crescimento, ele é sólido. Ele é sólido. Por quê? Porque se vocês forem ver em todas as métricas, elas estão vindo positiva. Nesse terceiro trimestre, nós percebemos que nós crescemos a base de clientes, nós aumentamos a frequência. Não só isso, esses clientes estão vindo e aumentando o tamanho da cesta, o número de unidades por cesta, ou seja, fazendo uma venda adicional, o cliente se sente melhor atendido, melhor oferta, arrumamos sortimento, ele tem como levar mais, e principalmente também, isso tem trazido a um aumento no ticket médio e no preço médio. Por quê? Porque nós estamos com um foco, sempre tivemos no foco de tratar bem o paciente crônico com acolhimento. Porque ninguém quer ser crônico. Eu sou um paciente crônico, eu tenho hipertensão, e não é uma questão de vontade, né? Quando a gente vai para a farmácia, mais uma vez, a gente quer não só ser tratado, acolhido, levado, um tratamento com resolutividade, mas a gente quer ser visto. No próximo bloco da nossa apresentação, eu queria mostrar uma coisa que para nós é motivo de muito orgulho. Nós somos um player nacional, e esse gráfico ele mostra isso. Se vocês forem ver no gráfico da direita, essa é a evolução média por região, da venda média por loja. Vejam a nossa dispersão no primeiro trimestre de 2021, que era de quase 30%, para a dispersão que nós temos no terceiro trimestre de 2024. Nesse trimestre que acabamos de fechar, 11,8% de dispersão. Isso prova que nós estamos atuando em todas as regiões. Né? Não tem esse negócio de dizer, porque no Nordeste tem mais de 20%, mas no Sul, no Sudeste, estamos atuando fortemente no desenvolvimento da liderança, na questão da clusterização de lojas. A gente está realmente jogando em todas as alavancas do varejo para que a gente faça dessa dispersão cada vez menor. Porque o jogo de aumentar venda média por loja, como eu falei, tanto na Extra Farma quanto na Pague Menos, para poder diluir despesa, continuar crescendo, ele passa por aqui. Se a gente for para o próximo chart, eu queria falar um pouquinho das nossas prioridades para 2024. Desde o início, vocês sabem, nós fizemos um trabalho de diagnóstico, escuta das pessoas, trabalhar com padrão de correlação, entender na profundidade dos dados aonde estavam as nossas prioridades. E aqui eu trago as 3 prioridades que a gente vem trabalhando desde o início do ano. Eficiência operacional, integração com a Extra Farma e desalavancagem financeira. Se eu vou direto à eficiência operacional, que tem sido o principal pilar, eu diria, de melhoria global holística na companhia. Eu queria lembrar um trabalho muito importante que nós fizemos com estoque. E eu sei que é a segunda vez que eu falo isso nesse call. Gente, estoque numa empresa de varejo é muito importante, eu não preciso convencer ninguém. O que muda é quando um time resolve se unir para ter o melhor estoque, um estoque óptimo, e não ter estoques improdutivos. Nós, esse ano, já reduzimos 11 dias de estoque. Cada dia de estoque representa 30 milhões de reais. Então, nós reduzimos já 330 milhões de reais. Isso é despesa na veia. Então, quando vocês veem uma melhoria da despesa financeira, não é por acaso. Faço exatamente essa conexão. Além disso, a questão da base, trabalhar a base de clientes, melhorar o atendimento na loja, melhorar a cesta, que é o que eu já falei, acelerar a venda, isso acelera a venda de mesmas lojas. Então, assim, eficiência operacional, super importante, estamos focados para isso e não vamos parar. Integração da Extra Farma, não quero repetir, somos realmente alguém que entrega o que prometeu. Nós prometemos uma captura de sinergia, nós estamos em 90%, isso é o mínimo que nós vamos entregar e nós não vamos esquecer o topo desse range e continuar trabalhando, tem mais 2 meses aí para que a gente possa entregar um número melhor. Isso prova
que realmente a gente pode crescer não só organicamente, como inorganicamente. E a terceira e última coisa é a desalavancagem financeira. Aqui eu assumi um compromisso desde o início, recebi uma carta do conselho desde que aqui cheguei, falando sobre a importância de diminuir a desalavancagem da companhia. E é isso que nós estamos fazendo e os números mostram isso. E o mais importante não é só mostrar o número, é trazer a certeza de como nós estamos fazendo isso. E isso vem através de melhoria do ciclo de caixa, através de monetização dos créditos fiscais e bem como das questões que eu falei para vocês, de combater a má despesa, eu diria, defender os investimentos e trabalhar muito bem algumas alavancas como estoque, como perda. Esses dois eu me envolvo pessoalmente com o time para tentar realmente agredir esses pontos e melhorar a nossa margem bruta. Então, com isso, falei um pouco para vocês, não só o que, mas principalmente o como. E reassumo aqui o meu comprometimento desde o início de trazer tudo para vocês com muita transparência, trazer um pouco mais de dados para entender e justificar esses números que nós temos conseguido. É muito trabalho, não para por aqui. Nós temos muito mais para o futuro e agora eu queria abrir aí para o Q&A. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas para investidores e analistas. Caso deseje fazer alguma pergunta, por favor, pressione o botão levantar a mão. Se a sua pergunta for respondida, você pode sair da fila clicando sobre abaixar a mão. Nossa primeira pergunta vem de Dani Egger, da XP. Por favor, Dani, pode prosseguir. Bom dia, pessoal. Obrigada por pegar minha pergunta e parabéns aí pelos resultados. Eu tenho algumas aqui do meu lado. A primeira é numa dinâmica de crescimento. Se vocês pudessem nos ajudar a pensar um pouquinho como que está o same-store sales do legado do Pague Menos, né? Vocês têm fechado esse gap, eu acho que realmente as conversões indo super bem, a própria Extra Farma evoluindo muito bem, mas entender um pouquinho como está esse legado, acho que seria bacana. E ainda em crescimento, como que está a cabeça de vocês para o ano que vem, aí pensando mais do ponto de vista orgânico ali de same store, considerando-se média, essa dinâmica de desoneração do ICMS da base de PIS/COFINS, se vocês acham que isso pode ser relevante. Então, acho que de crescimento seriam essas duas. E uma outra pergunta de estrutura de capital, né? Eu acho que está muito claro o foco de vocês na desalavancagem, parece que vocês estão realmente muito próximos de atingir ali o abaixo de 2 vezes até o final do ano, mas pensar um pouco primeiro que nível que vocês estariam confortáveis, que vocês comentam até de retomar a expansão a partir do ano que vem, então como pensar nisso para frente, né, após passado esse final do ano de chegar nesse abaixo de 2 vezes, e até com o comentário que vocês comentaram de consolidação via inorgânico, né? O que seria um patamar de conforto também ainda nessa dinâmica de estrutura de capital para eventualmente vocês reavaliarem oportunidades nessa direção. Então, acho que é essas as minhas perguntas. Obrigada. Posso começar aqui. Obrigado, Dani, pelas perguntas. Bom, eu anotei 3 pontos aqui. Então, same store do legado Pague Menos, crescimento de inflação para 2025 e desalavancagem / evoluções inorgânicas ou eventuais outras oportunidades inorgânicas. Sobre a primeira, a same store do legado Pague Menos está muito, muito realmente saudável, Dani. Esse trabalho todo que a gente destacou aqui, né, de melhorar look and feel de loja, de melhorar a qualidade de atendimento, melhorar a estabilização de TI, todos esses componentes, todos eles estão contribuindo muito para a gente fidelizar ainda mais o nosso cliente e atrair uma base de clientes incremental. Então, a gente vem batendo recordes todos os trimestres da nossa base de clientes, e aqueles clientes que a gente considera aqueles clientes crônicos, né, aquele público que tem um custo médio por cesta maior do que os demais, a gente também faz um acompanhamento muito próximo dele e ele está cada vez mais fiel a Pague Menos. Então, por isso a gente cresceu mais de 12% na base só de Pague Menos, né, excluindo a Extra Farma, que é 3 vezes a inflação. Então, super contente com esta evolução e tem muito espaço ainda para capturar. Dessas missões todas que a gente avançou ao longo de 2024, a maior parte das entregas dessas missões, elas acontecem agora no final do ano. Então, ou seja, tudo aquilo que a gente conseguiu capturar ao longo desse ano ainda é pouco perto do que a gente tem potencial para capturar no futuro, porque o atendômetro, o cliente misterioso que o Jonas comentou, a gente começou a fazer essas medições há alguns poucos
meses atrás. Então, a gente já tem identificado quais são as lojas que têm oportunidade para melhorar a qualidade de atendimento e todo o time de operações liderado pelo Carlos tem trabalhado para ajudar as nossas lojas e a equipe de operações toda a melhorar cada vez mais a qualidade do atendimento. Para 2025, inflação, como você bem disse, esse ano foi de 4,6%. O ano que vem, a gente, na nossa medição ali, próxima de 4%, mas tem essa questão também do ajuste, né, do PIS e COFINS. Então, a nossa estimativa para a inflação no ano que vem é por volta de 4%. Mas essa é a inflação. Como a gente disse, esse ano também foi uma inflação parecida com essa, mas o nosso crescimento, felizmente, tem sido, neste ano, 3 vezes a inflação. Óbvio que não vamos prometer aqui, mas a gente está super otimista com a evolução de crescimento da companhia e essa tendência, como eu acabei de dizer, as entregas das missões ainda acontecendo, a gente está bem otimista para o próximo ano. E para terminar a desalavancagem, a gente continua focado em reduzir a alavancagem da companhia. A gente vai inaugurar um número maior de lojas no ano que vem do que nós inauguramos neste ano de 2023. Desculpa, 2024. Essa questão do inorgânico, ela é mais para longo prazo e isso depende também, obviamente, de ter alguma outra companhia com potencial tão grande quanto aquele que a gente enxergou na Extra Farma, com um preço razoável, algo do tipo. Então, isso está mais para longo prazo, mas a gente, óbvio, sempre mantém no nosso radar aqui essa possibilidade, dado que a gente se considera, dada o sucesso na incorporação de Extra Farma, a gente está muito mais confortável para fazer outros movimentos como esse, óbvio, desde que apareçam outras oportunidades similares ao que apareceu da Extra Farma. Se eu não enderecei alguma pergunta, você me avisa, Dani. Se eu puder só fazer 2 follow-ups, o primeiro, o 4% que você comentou, é sem o efeito dessa desoneração do ICMS ou já considerando isso? E o segundo é, na verdade, assim, nível de estrutura de capital, o que vocês enxergam como um nível confortável de alavancagem, assim, para vocês trabalharem, seja questão de expansão, seja questão de eventualmente avaliar um inorgânico? Bom, os 4% que eu falei é sem considerar esse ajuste do PIS e COFINS, Dani. Então, a possibilidade desse número da inflação combinada ser ainda um pouquinho menor do que esses 4% no ano que vem. Não tão menor do que os 4%, mas talvez ali uns 10 ou 20 bips menor do que esse patamar. Sobre o nível de conforto para outros movimentos inorgânicos, o que a gente pode dizer é que a gente vai continuar desalavancando. Então, a gente vai continuar equilibrando inaugurações de loja e os menos de 2 vezes que a gente deu como guidance para esse ano, a gente deve continuar uma tendência, uma trajetória de redução. Qual seria o nível confortável para outros movimentos inorgânicos? Eu não consigo te precisar aqui. O que a gente pode te garantir é que a companhia continua focada em desalavancagem e que, óbvio, a gente tem que estar sempre preparado para oportunidades que devem surgir, que já surgem hoje, mas que vão surgir talvez mais no futuro. E estando preparado financeiramente, né, com uma estrutura de capital adequada, a gente considera isso no futuro distante, eu diria. Mas neste momento continuamos trabalhando para desalavancar a companhia. Eu queria Excelente, muito... Desculpa. Não, Dani, eu queria só agradecer a tua pergunta e complementando o que o Novaes falou, o que a gente vê é uma expansão cautelosa e equilibrada com relação à questão da alavancagem, né? Acho que uma das palavras que eu falei no início, o REC lá, seria resiliência e a outra seria equilíbrio e consistência. Aqui eu puxaria a palavra equilíbrio, né? A gente tem que... Varejo é vida. Então, expansão no varejo é vida. Nós temos que continuar expandindo, nós queremos expandir. Vamos abrir mais lojas no próximo ano do que abrimos nos 2 últimos anos somados, ou seja, mais do que 23 e 24 juntos, mas sempre com olho na desalavancagem, porque esse é um compromisso que nós assumimos. E a outra coisa que eu queria te falar é que, não posso dar detalhes do 4º trimestre, óbvio, mas a gente continua crescendo muito forte, muito forte. Então, recuar só se for para pegar impulso. A gente está realmente trabalhando diariamente para entregar sempre um crescimento maior, pela razão que eu coloquei, que ainda tem espaço para crescer a venda média por loja, e isso traz a mágica acontecer, porque dilui despesa. Então, a gente tem muito... Eu proibi o pessoal de falar aqui mato alto, aqui a gente fala mata virgem. Tem muita coisa para fazer. Excelente, muito claro. Obrigada e parabéns novamente pelos resultados. Nossa próxima pergunta vem do senhor Rodrigo Gastim, do Itaú BBA. Por favor, Rodrigo, pode prosseguir. Bom dia, Jonas. Bom dia, Luiz. 2 perguntas aqui do meu lado. A primeira delas em relação à dinâmica competitiva no Nordeste.
vocês mostraram 40 bips de ganho de margem, de share, desculpa, eu só queria entender exatamente como é que funciona a dinâmica, né? De quem de fato você está ganhando esse share, né? Se são dos players menores, se já começam a ganhar de redes maiores, vocês devem ter um bom acompanhamento desse dado. Queria só entender mesmo como é que está a dinâmica competitiva, né, do setor, e aí eu começo por Nordeste, mas se vocês pudessem dar, além de Nordeste, uma visão de Brasil como um todo, acho que esse seria um primeiro ponto bem interessante. E o segundo é a dinâmica de capital de giro, Luiz, você comentou durante a apresentação essa melhora, né, especialmente em estoques. A minha dúvida é a seguinte: quão confortáveis vocês estão hoje para retomar o patamar, por exemplo, de estoque para aqueles 90 dias pré-pandemia? E aí eu queria entender, né, nessa melhora de 100 para eventualmente 90 dias até menos, quais são as principais alavancas, né? O que de fato vocês estão fazendo para chegar nesse número, e se de fato existe muita diferença ainda entre o legado lá de Extra Farma, de Pague Menos, se está acontecendo essa convergência também no capital de giro, enfim, entender um pouco melhor essa linha também, que acho que é muito importante para a sua desalavancagem. São esses 2 pontos, pessoal. Obrigado. Maravilha. Obrigado, Rodrigo, pela pergunta. Sobre competição no Nordeste, pelo gráfico que a gente mostra lá no slide 11, Rodrigo, quando comparado a nossa evolução de venda média por loja, comparado com redes e comparado com independentes e associações, o nosso nível de crescimento foi de 16%, as redes cresceram 8,6% e os independentes e associações cresceram quase 12%. Então, nesta demonstração aqui, aparentemente a gente está aqui evoluindo melhor sobre as demais redes, e também, óbvio, a gente está evoluindo mais sobre as redes e sobre as independentes, mas na comparação redes e independentes, as independentes estão crescendo na venda média um pouco mais do que as redes, as demais redes, né, tirando o Pague Menos, na região Nordeste. Então, é esse o cenário que a gente enxerga, mas competição, nível de competição, assim, não diria que tem alterado tanto neste trimestre em relação aos tris anteriores. Sobre capital de giro, a gente tem o nosso time comercial e de logística vem trabalhando muito forte, como o Jonas disse, né? A gente precisa ser o mais ótimo possível na alocação de capital da companhia para possibilitar um contínuo movimento de desalavancagem. E o principal ativo da companhia são estoques. Então, óbvio que esse item a gente tem que trabalhar com cuidado para não afetar a ruptura de loja. Mas ainda assim temos espaço para melhorar. Então, o time comercial muito focado agora em revisar sortimento, clusterizar lojas, na clusterização, adequar o sortimento por tipo de loja. A gente tem muita oportunidade de melhorar e otimizar estoques nessa mecânica de clusterização. A equipe de supply, hoje a gente já tem 9 centros de distribuição, a gente tem a possibilidade, muito provavelmente a gente deve inaugurar mais um CD nos próximos meses. Então, com esses movimentos de melhorar a malha logística, melhorar a estrutura de abastecimento, melhorar a clusterização e sortimento de loja, a gente sim tem a expectativa de continuar essa diminuição em prazo médio de estoques para poder, como eu disse, melhorar a alavancagem da companhia. É bastante complexo, né? A companhia hoje, ela 1.650 lojas em todo o Brasil, com esse legado Extra Farma que você perguntou, que ainda assim também tem oportunidades, eu diria, é que os CDs hoje eles já abastecem as duas bandeiras, então não tem tanta diferença nessa questão de estrutura logística. O que tem diferença é na venda média por loja. Então, como a Extra Farma hoje vende, em média, a bandeira, né, R$600 mil por mês por loja e na Pague Menos 740, consequentemente, a gente consegue girar mais rápido o estoque nas lojas da bandeira Pague Menos. Mas como esse gap vem fechando, a gente está otimizando também a gestão de estoques e o giro de estoques na bandeira Extra Farma. Obrigado aí pela pergunta, Rodrigo. Não, super claro, Luiz. Então, só para entender bem, assim, ou seja, o ganho marginal de capital de giro que vocês estão vendo é basicamente, não basicamente, mas estoque é a linha principal, né? Exato. Acho que os fornecedores talvez tenham alguma coisa, mas essa convergência de estoque que vai destravar esse caixa nos próximos trimestres, né? Essa é a visão de vocês. É isso aí, Rodrigo. Perfeito. E só uma outra rápida aqui que eu acabei de lembrar, é um tema um pouco mais pontual, mas eu queria entender, dada a relevância que veio ganhando nos últimos meses, que é a questão do Ozempic, né? Saiu uma reportagem semana passada dizendo que cada vez mais difícil encontrar o Ozempic, acho que o próprio laboratório está fazendo a migração para aquela outra droga, né, o Wegovy. Queria entender só, primeiro, para vocês, quão relevante o Ozempic já da venda de vocês, e segundo, nesse processo, né, de migração, de troca de produto, como é que vocês estão trabalhando o rebranding, né? Porque imagino eu que
em algum momento esse negócio estabiliza, mas durante esse processo de migração de marca, enquanto o pessoal não conhece, pode trazer algum impacto em vendas. Enfim, só para entender quão relevante é isso para vocês também. Maravilha. Bom, a categoria de diabetes como um todo, diabetes e obesidade, Rodrigo, cresceu este ano em relação ao ano passado 30%. Então, a lista de drogas, né, que a gente tem nesse grupo, nessa categoria de produtos, independente se é o Ozempic, o Wegovy e outros, a categoria como um todo vem crescendo muito. Acho que não só para a gente, para o mercado inteiro. Esse processo de migração, né, de uma molécula ou de uma droga para outra é mais um trabalho que o laboratório, a indústria faz, né, de acompanhamento e sugestão para os médicos, e aí os médicos seguem lá no seu movimento de prescrição. Nosso trabalho aqui é abastecer o mercado da melhor forma possível, e o nosso time comercial e nosso time de logística melhorou muito o abastecimento dessas drogas, né, em comparação com o ano passado. Então, para a gente, essa categoria cresceu 30%. Eu diria que no mercado talvez tenha crescido menos, mas para a gente cresceu mais porque o nosso nível de abastecimento hoje de todas essas drogas é muito melhor do que foi no passado. Mas é uma categoria super relevante para a gente que vem impulsionando as nossas vendas como um todo. Excelente, Luiz. Super claro. Obrigado, Luiz. Obrigado, Jonas. Nossa próxima pergunta vem do senhor Guilherme Vilela, da JP Morgan. Por favor, Guilherme, pode prosseguir. Bom dia, Jonas. Bom dia, Novaes. Obrigado por pegar as perguntas aqui do lado do JP. Eu tenho duas, na verdade. A primeira é clarificar um ponto que vocês comentaram no release sobre monetização de crédito fiscal e normalização dele. Eu queria entender se quanto efetivamente foi nesse terceiro TRI e se vocês incorporam isso em alusão a esse guidance de até 2 vezes net debt to EBITDA para o final do ano. E quanto? Para a gente tentar quantificar e incorporar isso nas estimativas. A segunda dúvida é quanto à despesa de vendas. Assim, teve esses 80 bips de ganho e, obviamente, muito disso vem de alavancagem operacional, dado que um componente importante é fixo, mas entender também dos componentes talvez mais variáveis, marketing, que possam ter tido alguma variação no TRI. Muito obrigado, pessoal. A gente que agradece, Guilherme, as suas perguntas. Bom, sobre monetização, a maior parte dos nossos créditos, eles foram, só dando um passo atrás, eles foram constituídos lá em meados de 2017. Basicamente ali por 2 decisões, né? A gente não tributar o PIS/COFINS, né, o ICM dentro da base de cálculo do PIS/COFINS, e a mecânica do ICMS-ST, que o STJ na época decidiu não utilizar as bases de cálculo determinadas pelos estados, mas sim o preço efetivamente vendido, né, o produto no balcão da loja. Então, naquele ano de 2017, 17 e 18, foi o período onde a gente gerou um maior volume de créditos por conta dessas decisões, não só a gente, o mercado como um todo. E desde 2017, a gente vem trabalhando em cada estado determina de que forma ele quer confirmar aquele crédito. Então, são arquivos eletrônicos que a gente tem que entregar para cada estado. Os estados fazem as diligências e as conferências desses dados. Então, é um processo longo. Este ano, felizmente, o nosso time de controladoria trabalhou bastante forte em intensificar essas interações com a Secretaria de Fazenda, mostrando toda a base de cálculo daqueles créditos e, consequentemente, este ano, a gente conseguiu um volume de monetização maior do que nos anos anteriores. Mas, além de esse volume, é algo próximo de 200 milhões de reais de monetização que a gente conseguiu este ano. Mas a companhia, apesar de ter feito essa monetização, ela continua gerando créditos desses impostos, né? Porque como eu disse, primeiro a gente recolhe o ICMS com base naquela mecânica que o Estado determina, e aí a gente, por conta dessa decisão, pleiteia o ressarcimento nesta diferença de base de cálculo, utilizando como referência o preço vendido no balcão da loja. Então, esse foi um volume importante, um trabalho, um esforço muito grande do nosso time de apresentação de todos esses arquivos, etc. E este ano esse item nos ajudou bastante a melhorar o fluxo de caixa da companhia, e a gente continua focado nesse trabalho. A gente ainda tem um volume grande de créditos
somando ali PIS/COFINS, ICMS e imposto de renda, algo próximo de R$ 1 bilhão. E a companhia continua trabalhando nisso. Eu diria que daqui para esse lote que a gente teve de monetização esse ano, ele foi um pouco atípico, né? Porque desembocou neste ano esse esforço tão grande que foi feito pela equipe de controladoria. A gente também vai continuar monetizando, mas talvez provavelmente nos próximos tris um volume um pouco menor do que aquele que a gente monetizou nesses tris anteriores, mas ainda com impactos bastante positivos no fluxo de caixa da companhia. Sobre as despesas com vendas, a gente teve sim este ano um faseamento de despesas de marketing, que foi o item que você comentou, diferente do que aconteceu no ano passado. No ano passado a gente concentrou as despesas de marketing mais no início do ano. Não sei se vocês vão se lembrar, a gente patrocinou o Big Brother naquela época, no início do ano de 2024, desculpa, 23. E esse ano de 2024, o faseamento das despesas de marketing foi bem mais linear ao longo do ano. Então, sim, tem uma questão de faseamento, mas mesmo olhando os 9 meses do ano, a diluição foi super importante. Então, esse item ajudou, obviamente, no faseamento das despesas, mas no consolidado do ano, a gente diluiu muita despesa, ou seja, a gente está crescendo receita acima de 13%, e as despesas super bem controladas, crescendo ali 8%, algo próximo disso. Então, essa diluição deve perdurar. A gente, como já foi dito aqui, né, tanto pelo Jonas como por mim, todas as alavancas de incremento de venda estão consistentes e devem permanecer, e as despesas sob controle. Então, a tendência de continuar diluindo é bastante importante. Tá certo. Muito obrigado, Novaes, Jonas. Nossa próxima pergunta vem do senhor Rubem Couto, do Santander. Por favor, Rubem, pode prosseguir. Bom dia, pessoal, tudo bem? Vocês têm mostrado uma boa evolução na redução do gap de produtividade da PagMenos e Extra Farm. O Jonas até comentou que tem mais para capturar em Extra Farm, né? Ficou bem claro, mas pensando especificamente na base de lojas da PagMenos e essas melhorias que as missões operacionais estão trazendo, qual que é o potencial que vocês enxergam que os 740 mil atual da PagMenos pode alcançar no médio prazo? Tem um target ou uma ambição aí que vocês podem dividir com a gente? Obrigado. Obrigado, Rubem, pela pergunta. Rubem, a gente internamente não vê nenhum motivo pelo qual a gente não consiga atingir nas 348 lojas que vieram da Extra Farma, mas que hoje ainda não tem totalmente a bandeira Extra Farma, né? 250 com bandeira Extra Farma e 111 com bandeira PagMenos. Não tem nenhum motivo pelo qual essas lojas não deveriam se aproximar ou até igualar a venda média por loja de PagMenos. Aqui é mais um trabalho consistente e contínuo não só de conversão de bandeira, mas um trabalho que o time de marketing CRM vem fazendo, de convidar novamente aquele cliente, né, que por algum motivo, enquanto a companhia estava com problemas de abastecimento ou mesmo de operação de loja, convidar essas pessoas a retornarem às lojas da Extra Farma, porque antes até do Grupo Ultra adquirir as lojas da Extra Farma, a venda média por loja da rede era muito melhor do que ela chegou a ser. Hoje ela já está melhor, mas ainda tem muito espaço para melhorar. Então, eu diria para você que esse gap, no médio prazo, ele tem que se fechar. A venda média por loja tem que ser muito parecida das lojas da bandeira Extra Farma, como na bandeira PagMenos. Mas é um trabalho ainda intenso de, como eu disse, marketing, CRM, fidelidade, todas as alavancas que a gente está trabalhando em PagMenos, a gente tem que trabalhar também em Extra Farma, mais intensamente em Extra Farma, eu diria, mas deveria convergir a venda média por loja, Rubem. A minha pergunta, na verdade, é mais nas lojas PagMenos. Acho que em termos de fechamento do gap, está claro, está acontecendo. De fato, parece que vai fechar mesmo, ficar muito próximo, mas mais na base de lojas PagMenos está no 740. Dado tudo que vocês têm feito, tem alguma ideia aqui ou direção que pode dar para a gente do quanto isso pode chegar? Rubem, eu queria, se você me permitir, Novaes, tem uma coisa que a gente tem feito que é novo, tá? Dando um pouco mais de detalhe para você. O segredo, a boa coisa de ser novo no varejo é que você é super curioso, que essa curiosidade nunca seja perdida, né? Então, nós começamos a visitar, por exemplo, lojas que estavam na lista de fechamento. E a gente foi analisar qual era a causa raiz pela qual aquelas lojas elas estavam ali para ser fechadas. O que a gente fez? A gente resolveu fazer um plano de recuperação.
não só de entendimento, como implementação de ações, como reforço de pessoal. E o que a gente está descobrindo é que algumas dessas lojas estão recuperando muito rápido. Então, isso aí também é uma forma de melhorar o fechamento desse gap. Não é só crescendo as lojas que já estão vendendo bem, ou crescendo as lojas que estão na média, também ajudando a reduzir quem puxa para baixo, né? Então, eu queria só, Novaes, dar um pouco de visibilidade, que a gente não falou disso, e inspirado aí pela pergunta do Rubem, eu estou dividindo. Não, sem dúvida. O que a gente pode dizer, Rubem, é que a gente está distante do potencial máximo de venda média por loja também de Pague Menos. Como eu disse, são 42 entregas das 6 missões que a companhia está trabalhando desde o início de 2024. Das 42 entregas, como a gente falou, né, exemplificou, estabilização de TI, atendômetro, cliente misterioso, etc., etc., próximo de 30% só dessas 42 entregas foram concluídas até este momento, ou seja, 70% das entregas acontecerão agora no final desse ano e no início do ano que vem. Então, essa venda média em Pague Menos, a gente vai trabalhar, obviamente, para trazer o máximo que a gente conseguir. Eu não consigo te dar uma ideia de até onde ela pode chegar. O que a gente vai fazer internamente é trabalhar para atingir o máximo que a gente conseguir, mas tem um potencial de valor dessa plataforma de lojas, que são 1.250 lojas aproximadamente, é muito grande. Então, tem muito valor para ser extraído aqui, Rubem. Entendido. Obrigado por essa resposta, pessoal. A sessão de perguntas e respostas está encerrada. Gostaríamos de passar a palavra ao senhor Jonas Marques para que faça as considerações finais da companhia. Obrigado, Novaes, e principalmente a todos vocês pela atenção. A gente queria agradecer muito pela sua confiança. Dizer que continuamos trabalhando aí diuturnamente para capturar todo o potencial que o negócio tem para oferecer e melhorar o retorno sobre o ativo. A gente já explicou todos os detalhes, como que nós crescemos em venda. Uma coisa que é um segredo são as pessoas, é o time. E aqui eu gostaria rapidamente de agradecer ao Novaes, ao Renato, à Rose, ao Carlos, ao Wallace e ao Robledo. Esses são os 6 vice-presidentes que, juntos comigo, nós trabalhamos muito felizes. Eu acho que a diferença é essa, né? A gente pode colocar um time junto, mas pode dar certo, pode não dar certo. Eu poderia dizer para vocês que nós estamos voando como time, porque tem confiança, tem humildade, tem autenticidade e principalmente vulnerabilidade para entender que o mercado muda muito rápido e que a gente tem que se adaptar mais rápido ainda. Mas trazendo energia para as pessoas. Não tem quem quantifique, seja capaz de quantificar o resultado que pode gerar uma equipe feliz, um ambiente seguro, com segurança psicológica. Então, trazer um pouco mais disso aí para vocês, agradecer muito pela confiança. Visite as nossas lojas. Nós estamos com o Black Friday, está voando desde o dia 1º de novembro, com várias ofertas. Nos dê uma chance, nos prestigie. Então, com essas palavras finais, eu queria desejar aí, já que nós estaremos juntos só em março de 2025, desejar um Feliz Natal, um Ano Novo maravilhoso para vocês e para suas famílias. E certamente, pelo que a gente viu no início desse trimestre, a gente vai vir aqui de novo com notícias muito positivas e consistentes, porque afinal, resiliência, equilíbrio e principalmente consistência são as 3 palavras que a gente queria deixar para vocês como mensagem. Obrigado, Novaes, obrigado a vocês. Deus abençoe. Tchau, tchau. A videoconferência da Pague Menos está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham um bom dia.